Olá, bem-vindo ao Entre Mundos, esse programa que fica explorando a multidimensionalidade, a expansão da consciência, os seres multidimensionais e como no dia a dia toda essa experiência, todos esses seres, essa luz pode ajudar você a se tornar uma pessoa melhor e a ter a vida que você sempre sonhou, porque afinal quando a gente se conecta com dimensões superiores, a gente se conecta na energia da criação. Só que hoje nós vamos começar, antes de entrar ainda em criação, a entender sobre os seres. A gente já olhou nos programas anteriores um pouquinho do que seriam essas dimensões e o que seriam seres multidimensionais. Vamos retomar aqui um pouquinho para quem está chegando hoje neste episódio, não perca os anteriores, mas vamos trazer essa informação de novo. Dimensões são estados de consciência, são estados vibracionais, são estados de evolução e de percepção. O que seriam seres multidimensionais? São seres como nós, que podem transitar entre diferentes níveis de consciência, entre diferentes níveis vibracionais para estar realizando algum processo, alguma missão, algum contato e a evolução do seu próprio eu. O que é muito importante, e hoje a gente vai entrar num aspecto que às vezes causa um pouquinho de polêmica, porque eu sei que é a curiosidade de todo mundo. Afinal, esses seres são todos bonzinhos? Não, pessoal, não são. Nem todo ser multidimensional é bonzinho. Como todo humano também tem o seu equilíbrio de sombra e de luz. O que a gente tem que ter consciência neste momento, que vamos começar a entrar no estudo dos seres, no estudo de como que eles funcionam dentro da dimensão deles, é que nem sempre o conhecimento é acompanhado do amor. Conhecimento sem amor, evolução de tecnologia, evolução de consciência sem os valores que a gente vai falar hoje da Federação da Luz, são valores, são consciências, seres multidimensionais que eventualmente podem estar negativados ou trabalhando para sombras. Eu sei que muitos já ouviram falar de draconianos, de reptilianos, de arcontes, de uma série de seres que trabalham para a sombra. Todos eles são ruins? Também não, pessoal. A gente vai entender um pouquinho como que você consegue identificar no seu dia a dia quando é um ser de uma dimensão elevada, principalmente ali na quinta, na sexta dimensão, que é essa dimensão que a gente está entrando, que nós já estamos entrando na dimensão deles. Quem são os que estão trabalhando para a luz e quem são aqueles que eventualmente trabalham para a sombra. O que a gente tem que entender que é importante? Dentro do universo existe um equilíbrio de sombra e de luz e de não luz, de positivados e de negativados. Isso existe desde a criação. Quando nós estamos aqui na terceira dimensão, essa dualidade fica mais intensa, porque ainda estamos fazendo a transição para dimensões mais elevadas. Quando nós nos aproximamos de dimensões superiores, acima da oitava dimensão, essa sombra, essa polaridade negativa, ela já fica mais sutil, ela quase não existe mais. Então aqui já vai a primeira dica. Seres de grandes dimensões ascensionados, mestres ascensionados, anjos, essas dimensões superiores, não possuem mais tantos seres negativos, porque eles já vivem em valores, em uma luz que não existe mais a necessidade da sombra. O porquê da necessidade da sombra? E aqui que eu falo que talvez seja polêmico, porque você nunca olhou por esse lado ou nesse sentido para um ser negativo ou para um ser que trabalha numa frequência de sombra. Porque para que a gente reconheça a luz, às vezes a gente precisa da sombra. A estrela só brilha porque ela está às vezes no escuro. A gente precisa às vezes fazer
esse contraponto, fazer esse equilíbrio para que a gente consiga reconhecer, para que a gente consiga olhar para o que mais se aproxima da criação. E a criação é perfeita, a criação tem os seus níveis de evolução e aqui a gente tem que ter o quê? O que a gente já aprendeu com os seres mais evoluídos, a gente tem que ter o respeito, a integração com o processo de cada um, porque todos somos parte do todo. Então, seres multidimensionais, esses seres galácticos, eles podem estar trabalhando para a luz ou podem estar eventualmente dissociados desses valores de amor, gratidão, compaixão e respeito. E aqui você consegue diferenciar qual que é aquele que vai ajudar na nossa ascensão e na nossa evolução e na nossa integração com o todo, ou aquele que realmente quer o domínio, ele quer a escravidão, ele quer nos aprisionar numa consciência inferior para que ele realmente tenha o domínio. Então vamos aprender a olhar sempre esse equilíbrio e ter uma consciência muito importante. Algumas pessoas, às vezes, eu que trabalho com terapias, muitos sempre me falam assim, eu estou me comportando assim, ou teve um evento assim porque foi um ataque. O que é importante? A gente tem que lembrar da ressonância. Primeiro, aonde você está ressoando? Você está ressoando com um ser de vibração negativa ou você está ressoando com um ser de vibração positiva? Tudo é energia. Nesse mundo das dimensões, tudo é frequência. Então, nós atraímos as frequências que nós vibramos também. Então, não necessariamente é um ataque, porque ele olhou para você e falou assim, nossa, agora eu vou atacar aquela pessoa porque eu não gosto dela. Às vezes, a própria vibração foi um convite. E, principalmente, o que é importante a gente olhar e o que pode ser mágico e belo na nossa evolução. Seres negativos, eles não vão criar sombras em você, eles vão alimentar as suas sombras. Então, todo ataque, toda dor, todo conflito é uma oportunidade para você olhar para algo que você ainda não está vendo. É uma oportunidade para você olhar algo em você que pode melhorar, porque nós que somos humanos, somos aquele montinho de sombra e de luz. Nós estamos aqui, nós somos esse bolinho de dualidade. Tudo aquilo que você tem de mais forte, mais belo, mais iluminado em você, pode também ser a sua sombra, pode também ser a tua derrota até na sua evolução. Por quê? Porque nós viemos com essa dualidade. O que nós temos que fazer é focar toda a nossa atenção em como usar aquilo que nós somos para potencializar a nossa luz, para potencializar o amor que existe em nós, para potencializar toda essa energia que nos conecta aos espíritos superiores, aos seres multidimensionais de luz, aos mestres ascensos, aos anjos. Então vamos olhar para isso com carinho. Hoje eu vou fazer um exercício com vocês para que vocês consigam olhar com carinho para essa luz e para essa sombra que existe em vocês. Porque olhar defeito, o humano é especialista. Quem não consegue apontar um defeito do outro? Quem não consegue apontar o meu agora? Todo mundo vai conseguir rapidinho. Mas vamos fazer esse exercício com a gente. Cada um de vocês vai escrever 3 coisas sobre você mesmo. 3 coisas que você acha ruim sobre você. E se você se acha raivoso, escreve lá, às vezes eu sou raivoso. E se você se acha impaciente, escreve lá, eu sou impaciente. Se você acha que seu problema é uma timidez, coloca lá a sua timidez. Faz essa lição de casa, 3 coisas. 3 coisas que você acha que é complicado sobre você. Pode ser insegurança, pode ser um medo, pode ser um comportamento, aquilo que você fala, putz, isso daqui eu podia melhorar. Só que não é para colocar o que as pessoas falam de você, hein? Tem que ser aquilo que você sente, aquilo que você mesmo pensa de você. Colocou? Agora você vai fazer o exercício que os mestres ascensionados fazem conosco. Para cada item, esses 3 itens que você colocou aí
de sombra em você, você vai escrever 3 coisas positivas sobre você. Então, se você colocou lá raivoso, quando que você é amável, quando que você é gentil, quando que você, sei lá, eu cozinho bem, coloca coisas positivas sobre você. Porque você vai enxergar 3 sombras sua, mas ao mesmo tempo você vai enxergar 3 qualidades para cada uma destas 3 sombras. Esse é um exercício de amor, de perdão, de compaixão que nós temos que fazer conosco no dia a dia. Para quê? Para gerar esse equilíbrio, de sombra e de luz. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece frequências. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente reconhece as frequências dos seres que estão se conectando conosco. E aí você já começa a identificar, é um ser que está me puxando para baixo ou é um ser que está me ajudando a melhorar, que está me ajudando a trabalhar essas dores em mim para que eu possa ser uma pessoa melhor. Ele fala de amor ou ele fala só de dor? Ele fala de destruição ou ele fala de esperança? É aqui que a gente vai começar, antes mesmo de conhecê-los, porque a gente não vai com gabarito com a cola não para saber quem é positivo e quem é negativo. A gente vai aprender a identificar. E onde a gente identifica? No sentimento, nos valores, na coerência do discurso com os valores da luz, que é amor, gratidão, compaixão, respeito e esperança também. Hoje vamos colocar esperança porque eles têm esperança em nós. Fica com a gente que daqui a pouco vamos falar mais sobre eles. Oi pessoal, um recadinho importante para vocês que estão nos assistindo. Quer conhecer mais sobre seres multidimensionais, sobre radiestesia, sobre lei da atração, sobre sintomas do despertar, sintomas da mediunidade? Segue a gente nas redes sociais. No nosso Instagram é @CintiaCamerinClaridá. A gente vai deixar depois aqui escrito para vocês. Ou então entra no cintiacamerim.com.br. Tanto no site como no link da bio lá no Insta, tem acesso para vários conteúdos que a gente tem disponível para vocês. Tem grupo gratuito do WhatsApp, onde a gente mantém vocês atualizados das novidades. Tem envio de reiki para crianças e para pets todo mês. Então, entra lá para acompanhar a gente. Tem também a nossa agenda de cursos, tem agenda de atendimento com os terapeutas. Tem também o nosso grupo dos despertos, onde a gente aprofunda ainda mais as discussões sobre todo esse tema do despertar, os sintomas, uma grande família. Porque aqui, onde a gente está, somos uma grande família da luz. Então, segue a gente nas redes sociais, @CintiaCamerinClaridá. Oi pessoal, voltamos com o Entre Mundos. Agora que todos nós já conhecemos um pouquinho da nossa sombra e da nossa luz também, do nosso potencial de ascensão, vamos falar um pouquinho deles, que eu sei que vocês estão curiosos, vocês querem saber como que esses seres chegaram nessa evolução, como que eles estão nos ajudando, afinal, quem são eles? Por que que eles estão aqui? Desde quando eles estão aqui? Vai parecer um pouquinho daqueles programas investigativos, mas a gente vai ter que entrar para que vocês identifiquem não só eles, não só aquela curiosidade, não só a curiosidade de ficção científica, mas para que a gente reconheça neles aquilo que a gente quer melhorar em nós, porque eles já chegaram nessas dimensões superiores. Então vamos começar do início, tá bom? Vamos falar de galáxias, vamos falar dessa nossa galáxia, desse nosso quadrante, como alguns deles chamam. Existe uma grande força que trabalha para a luz. Como que essa força foi formada, tá bom? Muitas dessas civilizações, muitos desses seres, muitas dessas linhagens já passaram por aquilo que nós estamos passando hoje. Já passaram por esse limite da dualidade, pela transição planetária, por épocas de guerra, por épocas de frequências baixas, por épocas
em que o desenvolvimento da luz e as frequências de amorosidade não chegavam tão intensamente. Eles também já foram de planetas de provas e expiações, muitas dessas civilizações. Só que eles foram evoluindo em conhecimento, foram evoluindo em tecnologia, foram evoluindo em espiritualidade e foram evoluindo emocionalmente e energeticamente. Conforme eles foram evoluindo, muitos deles passaram a criar esses sentimentos e esses princípios de mais integridade com a luz, com o todo, com o coletivo, com a evolução de todos ao mesmo tempo, e alguns se intensificaram em suas agressividades, em suas dualidades, no seu controle. E dentro dessa universalidade de seres e de civilizações existiram muitas guerras, existiram muitos combates. Então, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho de guerras de Órion, a gente vai falar um pouquinho de guerras de Lira, a gente vai contar um pouquinho como que foram esses intercâmbios galácticos que tiveram guerras entre várias linhagens. Mas isso não é importante nesse momento. O que a gente tem que entender? Conforme essas civilizações foram evoluindo, elas foram criando uma unidade de consciência. E aí são o que a gente chama de Confederação da Luz, ou Federação da Luz, ou os Confederados do Amor. Você pode chamar do que você quiser, mas em geral eles chamam de Confederação da Luz. O que seria a Confederação da Luz? É a união de todos esses seres, todos esses planetas que já são positivados, ou seja, eles já vibram em frequências de amor, de gratidão, de respeito, de compaixão, um alto nível de espiritualidade e um alto nível de amor, tá? Principalmente aqui essa diplomacia, essa tendência a auxiliar o outro na evolução. Isso são os seres que a gente chama de seres confederados. Só que esses seres, eles são tão benevolentes que eles perceberam o quê? Que muitas civilizações continuavam sendo atacadas. Muitas civilizações como nós, aqui da Terra, ainda passavam por ataques de seres da não-luz. Então você nunca vai ver uma federação da não-luz ou uma confederação da não-luz. Isso não existe, tá? Eles existem em seus grupos, de consciências negativadas, cada um na sua ordem, cada um dentro do seu propósito, principalmente relacionado ou a domínio ou a extermínio. A gente tem que olhar esse o princípio dos seres negativados, mas eles não se alinham dentro da federação, tá? A federação é sempre dos seres que trabalham para a luz. Então, esses planetas todos positivados, essas consciências, esses povos, essas galáxias se uniram. Se uniram para quê? Para destacar entre eles seres que iriam trabalhar, auxiliar outros locais que estivessem ainda em períodos de transição, que estivessem ainda em períodos de evolução, como nós, tá? E é por isso que às vezes a gente fala, não precisa temer o grande contato, não precisa temer os seres da federação, porque eles são seres que têm como princípio ajudar na nossa evolução, respeitando os nossos processos. O respeito é muito forte entre esses seres, eles não interferem no livre-arbítrio de uma civilização, no processo de uma civilização. Eles inspiram, eles ajudam, eles colocam tudo aquilo que eles sabem para que a gente consiga alcançar patamares ainda maiores. Então esses seres se juntaram e montaram o que a gente chama de Federação da Luz. A Federação da Luz seriam esses seres que transitam de planeta em planeta, de galáxia em galáxia. Para quê? Para ajudar outros povos. É como se você falasse assim, olha, eu tenho a minha casa é um território positivado. Daí vai ser o planeta A, B ou C, que é um território positivado. Desse território, algumas consciências, alguns seres, eles vão ficar o quê? Em percurso, eles vão ficar andando pelas galáxias, andando pelas dimensões. Para quê? Para ajudar na evolução. Esses são os federados. Então, assim, os confederados é a união de todos os seres que estão positivados, que trabalham para a luz. E os federados são os seres que estão em missão, os que estão
transitando para ajudar cada grupo de planetas ou cada grupo de consciências em suas evoluções. Os federados da luz estão nos ajudando, os confederados estão nos ajudando, porque quando a Terra começou a evoluir, eles começaram a nos enxergar como um planeta de potencial de se tornar um planeta positivo e passando por uma neutralidade. Então, nós, no passado, nós como humanos ainda, para esses seres confederados, ainda somos vistos como uma raça potencialmente negativa. Por quê? Porque nós temos impulsos muito primitivos ainda. A nossa raça ainda mata a nossa própria raça. A nossa raça não é integrada ainda com a Terra, com o planeta que nós vivemos. A nossa raça ainda não consegue desenvolver o respeito por outras espécies. Então isso, para um grande patamar de luz, isso pode ser um comportamento ainda negativo. Mas nós estamos evoluindo, nós estamos chegando nesse nível do equilíbrio, nesse nível da harmonia, nesse nível da neutralidade. O que isso significa? Mais seres dessa grande luz, dessa positividade, estão vindo para nos ajudar. E eles são separados em comandos, então muitos já devem ter ouvido falar de comando esmeralda, comando Ashtar, comando cristalino, comando opalino, comando violeta, tem vários comandos, cada um deles com um propósito. A gente vai falar um pouquinho dos mais famosos para você também conhecê-los. Mas o que é importante? Lembra dessa multidisciplinaridade, dessa potência que esses seres trazem, dessa potência de conhecimento, dessa potência de evolução pessoal e dessa potência de conhecer diversas espécies, diversas culturas que transcenderam a dor e a dualidade. Então a gente vai estudar os seres aqui, mas é só porque você quer ser fã deles, ou Cíntia, você quer só falar de alienígena porque você quer viver nessa realidade? Não, eles não querem que a gente viva na realidade deles, eles não querem que endeusem eles não querem ser deuses, eles não querem ser supremos, eles não querem ser a verdade absoluta, eles querem nos ajudar a melhorarmos quem somos. Então, por que a gente vai estudá-los? Porque a gente vai conhecer um pouquinho do que cada espécie, cada linhagem, cada grupo de seres consegue nos trazer. Para quê? Para que a gente lembre o que tem dentro de nós, porque eles têm essa consciência de que eles são parte do todo e nós somos o todo também. A centelha divina que vive neles, vive aqui, dentro de cada um de nós. Então nós temos o potencial de pegar aquela lista de luz que a gente fez antes do intervalo e criar ainda mais potenciais. Então a gente vai estudar as linhagens para quê? Para que você consiga identificar ali o que você já tem dentro de você, o que você tem em comum com aquela linhagem. Ele é um ser ascensionado que está aqui ajudando e que você pode melhorar. Então talvez seja a coragem e integridade dos felinos. Talvez seja a leveza e amorosidade de um Carian, talvez seja a diplomacia de um andromedano, ou a coragem e a força de um Alpha Centauri, ou a mente lógica e rápida de um arcturiano. Olha quantos potenciais nós temos aqui, porque nós somos parte do todo, e o todo está conectado em nós, também através desses seres, para ajudar no nosso desenvolvimento, para ajudar a que a gente conheça o nosso potencial de luz, porque somos parte dessa centelha divina. Então é isso, pessoal. Mandem as dúvidas de vocês, comecem a colocar as linhagens que vocês querem conhecer primeiro, que eu sei que todo mundo tem um favorito aí, que quer aprender um pouquinho mais, quer saber como que eles se comportam, como que vai entrar em contato. Mas lembra, melhor forma de entrar em contato é ficar na coluninha da luz. Exalte as tuas qualidades, exalte a tua força e a tua luz, o teu amor, a tua gratidão, porque aqui você vai estar sempre na companhia desses seres multidimensionais. Como eles falam, o amor é a nossa única diretriz. Então, boa semana com muito amor para todos vocês.